Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta às nossas reviews de American Gods. Hoje aqui pra falar do 6º episódio da 2ª temporada. Ao mesmo tempo, o episódio mais divertido e o mais triste de American Gods até o momento. Um dos melhores episódios. Eu continuo não entendendo por que as pessoas não gostaram dessa temporada, por que a crítica não gostou dessa temporada. Eu tô achando essa temporada maravilhosa. A forma como eles estão contando essas backstories. Como eu disse, o livro ele é bem mais entediante nessa parte, é bem mais chato, porque fica só nas costas do Shadow Moon, e o Shadow Moon não é um personagem legal, que não faz muita coisa interessante. E conhecer esses outros personagens, principalmente o Thor, que é um personagem tão emblemático por conta da Marvel e por conta da mitologia nórdica, e saber o que aconteceu com ele é muito mais interessante, e isso é um dos motivos que faz esse episódio ficar tão legal. Fora também a própria parte do Odin e do Shadow. O fato do episódio ser todo focado no Odin e dessa vez, definitivamente, eles terem movido a história pra frente. Ele ter feito alguma coisa que rendeu alguma coisa pra história, foi bem legal. E principalmente da gente voltar no tempo e ver como o Odin se manteve todos esses tempos na América. Sim. A gente vê ele logo antes da Segunda Guerra Mundial, sendo dono de uma casa de shows, onde o Thor é uma das principais atrações, como homem forte. E daí ele lá no shopping, morto, né? Que a cultura de shopping dos Estados Unidos está aos poucos morrendo. Sim. Fora os centros que recebem muitos turistas, claro. Os shoppings estão morrendo. E daí que aquele shopping teria sido construído em cima do local sagrado desses anões. Isso. Que trabalham pra eles da mitologia nórdica, que vai lá pra devolver o poder ao colocar runas, staff, né? Dele, com as runas. Na lança. E que ele tá... O anão tá mais ou menos morrendo, assim, e o que vai reviver ele é uma jaqueta usada pelo Lou Reed. Muito legal, porque muito engraçado. E é legal porque a ideia de que não necessariamente um deus, mas uma personalidade pode ser adorada como um deus, como foi o caso do Lou Reed, e os artefatos dele também servirem de poder para alimentar esses deuses, porque a gente começa a ver essa ideia desenvolvida também no passado, na história do Thor, de que os deuses podem dividir a adoração deles com outros deuses. E quando eles fazem isso, eles meio que se sustentam, meio que eles partilham um pão entre eles, né? Então a gente vê o Anansi fazendo isso, eu nunca lembro a pronúncia, fazendo isso, e é interessante porque é um conceito bem... diferente, assim. Queria saber como é que funciona. Pois é, ver como é que eles fazem pra transferir a adoração, né? E é uma ideia muito legal também, porque a gente começa a ver como é que esses deuses se juntavam pra poder... vamos fazer o seguinte, vamos se juntar aqui, a gente vai conseguir mais adoração desses personagens, dessas pessoas, a gente vai poder se alimentar juntos aqui e continuar vivendo nesse mundo. Uma adoração das pessoas sem elas saberem de fato quem eles são, né? Exatamente. Sem ser uma adoração religiosa. É uma adoração por causa do status, por causa da fama. E por isso que daí quando o partido pró-Alemanha, que são na verdade os nazistas americanos, chamam o Donner pra ser o símbolo deles, o Odin diz, vai lá, faz, porque olha toda a adoração que tu vai ganhar com isso. E por isso que a Columbia quer ir pra Califórnia, porque ela sabe que lá ela pode virar uma grande atriz ou algo do gênero e ser adorada e ser idolizada como uma celebridade, não necessariamente como Columbia. E aí a gente vê que eu achei muito massa o final deles transformarem a Columbia no War Effort. Então a gente tem essa transformação dos deuses em símbolos. E ela virou esse símbolo do We Can Do It, a gente vê ela como a mulher do We Can Do It, e é o que é muito falado, que é o War Effort americano, que é aquela grande movimentação que o país fez, dizendo pra todos se juntarem e trabalharem em prol do exército e da vitória contra os alemães e contra os japoneses. E ela se tornou também forte, não só por conta desse esforço de guerra, mas porque essa imagem dela acabou depois se tornando símbolo do feminismo, né? De muitas formas. Então, tipo, ele continua sendo um símbolo utilizado e adorado até hoje, e lembrado, e serve como forma de alimentar também essa personalidade. O que também vale dizer que a cena dela, a apresentação dela foi absolutamente hipnotizante. Muito boa apresentação. A atriz, a Maria, falou que é da Broadway, né? Sim, eu lembro dela de Heart of Dixie. Ela também é uma ex-cantora de Broadway, ela canta um pouquinho. E ela interpretou a Elle Woods, acho que na primeira fase do Legally Blonde pra Broadway. Legalmente Loira.
Foi bem, ela canta muito bem, ela é muito carismática. Dança muito bem também, extremamente hipnótico. Dá pra ver por que ela atraía pessoas. As pessoas, inclusive, conquistou o Technical Boy, né? Que a gente vê esse primeiro aproximação entre o Odin e o Technical Boy, que é muito interessante também. Porque ele diz assim, esse teu formato aí de tecnologia, que são as coisas analógicas, vão ser completamente obsoletas em alguns anos. Te liga, hein? E ele, capaz. A gente vê a expansão do lore sobre o Technical Boy e aquilo que a gente tava conversando sobre o fato de que o Technical Boy do Technical Boy puxar a força dele e quando as pessoas adoram o objeto e não a tecnologia em si. Sim. E por isso que ele foi aposentado e trocado pela New Media. E a gente tem uma pequena visão da New Media ali, mas é sem graça essa parte do Mr. World. Não tá legal, realmente não tá legal. É legal ver os cortes, assim, como eles fazem relações com o que a história deve seguir. Mas é mais pra quem já conhece o final da história, então eu não vou spoilear também, mas é interessante. Eu comecei a ver algumas ligações entre quando eles falam algumas frases e quando eles fazem os cortes pros outros personagens, e tu começa a ver, já estão dando dicas aqui. E eu acho que uma coisa que o pessoal levantou essa semana nos grupos, que eu acho que pra mim não foi isso que aconteceu, é que a Columbia deu origem à mídia. E eu não vejo isso como acontecendo. A mídia já existia nessa época. Ela já existia rádio, já existia cinema, sabe? A mídia já existia nessa época. A gente tá nos anos 40. Sim. Sabe? A mídia já existia. Existia o cinema, por exemplo. A gente viu a mídia representando quem a Columbia se tornou, que é o War Effort, que é o We Can Do It. Sim. Então, tem essa relação, mas eu não vejo a Columbia como sendo a pessoa que deu origem à mídia. Não, eu acho que Deus que deu origem à mídia. Não, acho que não, mas talvez ela seja uma descendente mesmo, assim, tipo, uma descendente distante que não é relacionada, assim. Vamos dizer assim, ela ajudou a formar a mídia. Talvez seja isso. Aí pode até ser, porque a mídia, ela começa a englobar mais pra parte quando entra a TV, eu acho, porque ela representou mais a TV. É que eu acho que o que a Columbia virou é mais relacionado à guerra do que mídia. Entende? É a mentalidade de que todos nós precisamos trabalhar junto para ganhar a guerra. Pois é, eu vejo mais como uma publicidade, entendeu? Por isso que eu penso que daí fica mais perto da mídia. Mas o War Effort não era isso. O War Effort Mas o dos símbolo Estados que ela se Unidos... tornou assim? Sim, ela se tornou o símbolo de que os americanos precisavam se juntar para ganhar a guerra. Um símbolo de união. E nisso entraram também os filmes de guerra. Claro, campanha publicitária. A campanha publicitária foi uma parte do War Effort, mas não é o que o War Effort é em si. Claro. Sim, porque teve outras coisas também que envolveram. Mas enfim, eu achei legal, gostei muito de ver também essa ideia do nazismo flertando e o próprio Odin fazendo piada com a ideia deles, eles falando sobre nós somos filhos da Alemanha e tal. Aí ele começa, por que tá usando esse símbolo aí que significa, não lembro o que ele fala lá que significa, e aí eles, não, que isso aqui é o símbolo do nosso partido e tal. Aí ele tipo, então tá, ele, tipo, ele meio inocente assim, querendo ser inocente, acreditar que era uma coisa boa. E aí, ao mesmo tempo, tem o Anansi trabalhando lá pra ele. Eles aparentemente não dão muita bola pro Anansi, mesmo assim, tu vê que pra tu ver como a parceria deles já é de longuíssima data. Pois é. Há muito tempo que eles trabalham juntos. E daí a gente mas os próprios nazistas não dão bola pro Anansi. Eu achei que ia ter algum conflito ali, alguma coisa. Tu vê que eles fazem uma cara meio feia, assim, quando o Thor tá conversando com ele, mas... O próprio Thor não dá nem aí. O Thor não tá nem aí pros ideais deles também. Não. Ele tá ali porque ele tá aproveitando a adoração e pra mostrar que ele é forte. Então é interessante ver. E aí a gente tem o contraponto da história triste do Odin manipulando a Columbia e o Donner pra se separarem. E enquanto isso, no presente, o Shadow e o Odin fazendo todo um teatrinho pra roubar a jaqueta, que foi muito engraçado. Muito Fazia bom. tempo que eles não faziam uma coisa tão leve e engraçada em American Gods. Sim. Era tudo muito sério, muito pesado, principalmente os 2 episódios anteriores. É que o Odin é uma pessoa extremamente engraçada, tipo, ele é muito hilário. Ele é muito canastrão, ele é muito gatuno. Sim, e é muito engraçado, mas ao mesmo tempo a gente vê a história triste de como ele... talvez indiretamente causou a morte do próprio filho, que era uma pessoa que ele amava muito. Dá pra ver que ele amava muito. Ele diz que ele vê muito do Shadow, no Shadow do Donar. E a gente saber que ele se suicidou e que é só assim que um Deus pode morrer.
Foi bem triste. E também ver que foi graças ao... Foi uma briga entre o Thor e o Odin que acabou se quebrando a lança, né? Isso foi bem interessante de ver os dois praticamente se transformando em deuses ali, assim, e se enfrentando de uma forma muito rápida, assim. Foi bem chocante de ver a cena, assim, muito bem feita. E eu queria dizer só que o Ian McShane... É o Ian McShane, né? Eu não tô no que é. O Ian McShane, pra mim, eu acho que é um personagem que melhor encarnou adaptou bem um personagem de livro, desde o Ned Stark, eu acho, pelo Sean Bean, que eu acho que foi muito bom também, mas o Ian McShane, ele capturou a essência, porque o Ned Stark não tinha tanta personalidade que nem o Odin tem. E o Odin tem muita personalidade no livro, e o Ian McShane capturou demais essa personalidade, ele conseguiu se tornar exatamente o personagem, adaptou perfeitamente o personagem pra TV. Incrível isso, é uma coisa sensacional que eu não vou cansar de falar até o final da série, porque ele é perfeito no papel. Incrível. E eu acho que a grande pergunta que tá rolando é: cadê o Mjolnir? O que aconteceu com o Mjolnir depois que o Thor se matou? E talvez seja uma outra das armas. Quem é que vai levar, né? Ninguém pode pegar o Mjolnir só de não ser o Odin? Né? Nem o Odin consegue. É só quem for... Só quem é digno, e o Odin não é digno de pegar o Mjolnir. Só falta o Shadow ser digno. Tu não viu que eles fizeram até a piadinha de quando ele tá com o Mjolnir? As mulheres tentam pegar, elas não conseguem levantar ele, elas têm que ficar arrastando ele, assim, porque tipo, é muito pesado e não tem como, e ele só pega e levanta, assim, como se fosse um brinquedinho bem leve. Eu achei muito boa essa cena também, pra mostrar os indiciozinhos que dá. E a própria apresentação qual é o nome dele mesmo? Granar? Donner, muito boa também. E aí, claro, a gente vê agora as coisas, finalmente ele tem a lança, vamos ver pra que ele vai usar essa lança. E ele tava falando, o Mr. Ward falou alguma coisa de transmissão ao vivo. Que ele queria fazer uma transmissão ao vivo pra New Media. Foi pra New Media que ele falou, né? Sim, ele tava falando com a New Media e a New Media falou um monte de coisas em japonês que não tinham legendas, então a gente não sabe o que ele falou. Mas ele tava falando assim, eu preciso que você faça uma transmissão e eu preciso que você consiga o máximo de pessoas possíveis pra assistir essa transmissão. Então eu acho que imagino pra onde é que tá se encaminhando essa próxima cena. E agora Estou eu penso ansioso. Um pouquinho mais no que pode vir dessa guerra, porque agora o Odin tá conseguindo armas de deuses, e armas de deuses conseguem matar outros deuses permanentemente. Então a intenção dele provavelmente é matar o Mr. World pra ele nunca mais voltar. Vai ser uma guerra e tanto. Vamos ter que esperar para ver, porque estamos ansiosos. Melhor episódio da temporada? Um dos melhores, com certeza. Vamos ver até o final agora. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do novo episódio de American Gods. Deixem aqui nos comentários, como sempre, o que vocês acharam do episódio. É só amor. É só amor essa temporada, não tô... Tipo, Game of Thrones a gente tá se estressando e American Gods é só... O Game of Thrones é pra tirar todos os estresses de todas as outras séries que a gente faz review, porque todas as outras séries que a gente faz review nunca nos decepcionam. É True Detective, é The Leftovers, é Legion, é American Gods. Talvez Preacher um pouquinho, assim. Mas... E Westworld também. Amorzinho. Westworld deu uma decaída na última temporada. Então tá, posso finalizar agora? Pode finalizar, vai. Deem like se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal se não são inscritos e até a próxima. Tchau!